Bom, nós estamos aqui mais uma vez aqui na igreja, na primeira igreja batista de Vila da Penha, com uma nova live, agora com Diego Mota, né? Diego Mota é membro aqui da igreja de Vila da Penha, né? Mas ele tem uma história muito interessante, né? Que eu achei muito pertinente a gente poder fazer assim um ping-pong com ele, fazer um bate-papo aqui interessante, porque ele tem um testemunho muito interessante para dar, né? O Diego é da Paraíba, lá. Ele é lá de cidade de duas estradas, né? Lá na Paraíba. E ele teve uma dificuldade com o papai dele, né? O papai dele é irmão gêmeo, né? E o papai dele preteriu ele, né? Ele, sabe, preferiu o outro irmão dele, que é gêmeo. E ele foi preterido desde os 13 anos, né? E quando ele chegou à idade de 18 anos, ele tomou o rumo dele porque ele sentiu que não daria mais para conviver, né? E daí eu vou deixar, estou aqui apresentando o Diego, né, que está aqui ao meu lado. Boa noite, pessoal. O Diego Mota, que vai agora ele próprio falar sobre a sua história, né? E aí ele chegou no Rio de Janeiro, mas aí ele vai contar aí direito a história dele. Eu não quero, porque senão... Para que eu ia bater papo com ele se eu vou contar toda a história dele? Deixa melhor do que ele para contar a história, não tem, né? Vocês não acham? Então pronto. Então vai lá, Diego, é contigo mesmo, a bola está contigo. Chega mais para cá e a bola está contigo. Boa noite, pessoal. Como o irmão Alexandre hoje me encontrou, eu encontrei ele também, já conhecia há um bom tempo no Facebook, né? E por acaso, eu conheci o Alexandre devido a Laís Canto, né? Que ela, em um vídeo que eu publiquei, ela comentou e fui seguir ela, né? No período dela estava passando pelo concurso e que devido pelo trabalho que ela tinha no Instagram, fui seguir ele e tal, conheci o Alexandre e hoje tive o prazer de conhecer ele pessoalmente hoje, né? E por acaso descobri que também o filho que é meu amigo que é o pai dele, né? Então foi bênção acima de bênção, coincidência também, mas enfim. E a gente, antes de ter essa live, entramos numa conversa e eu falei um pouco da minha vida, né? Eu cheguei aqui em 2018, eu não conhecia a Jesus, mas antes disso a minha vida era conturbada devido a brigas com meu pai, devido a situações que eu também não gostava, né? Que meu pai sempre me tratava de uma forma diferente, né? Que eu sou gêmeo com outro rapaz e ele tratava bem ele e assim não gostava de mim perto dele, ele gostava mais do outro. E isso fui perceber com 11 anos, com 18 anos, eu já saí de casa para viver minha vida e que trouxe alguns embates também, né? Já teve momentos que eu tive que voltar e brigava novamente. E aos 22 anos, hoje eu estou com 27, eu tomei a decisão de sair de casa de vez, né, e vir para o estado do Rio de Janeiro. Mas você pode perguntar o que aconteceu. O que aconteceu é que devido a essas brigas, né, na época eu tinha um problema, né, de bebida, de cigarro, de amigos errados, e eu vivia nessa curtição, né, na época eu pensava que era certo. E devido a brigas com meu pai, eu tomei a decisão de sair, porque já estava complicado e poderia ocasionar, devido à embriaguez, a embriaguez do meu pai, poderia ocasionar brigas bem mais avançadas. E decidi sair, né? Decidi sair devido a uma oportunidade que eu tive com meu primo, que estava aqui no Rio na época, e vim para cá. Fui em busca de dinheiro e nessa busca eu encontrei Deus no caminho. E eu encontrei Deus no caminho devido a pessoas, né, que foi hoje na minha vida, e a pessoa
que fez parte desse episódio da minha vida foi a Vanessa. Eu sempre toco, mesmo vocês não sabendo, eu sempre tento tocar o nome dela, porque ela foi especial, muito especial, pelo convite que ela fez na época. Eu conheci ela pela a irmã dela, no dia eu estava bebendo, estava com ela curtindo uma noite na casa dela, entre os amigos da irmã dela, e ela chegou do trabalho e tinha um violão. Eu já tocava e tal, eu fiquei curtindo lá, fora de violão mesmo, e que devido naquela noite ela ficou com curiosidade depois que a irmã dela chegou, falou assim: Diego, você gosta de Fernandinho? Aí eu disse: gosto. Você sabe tocar alguma música? Sei tocar sim. E foi dali que foi uma amizade. Ela pegou meu contato, depois de um mês ela me entrou em contato comigo e me convidou para ir para a igreja da Atitude da Barra. E quando esse convite foi dado, eu aceitei automaticamente, porque eu só vivia procurando trabalho, eu não tinha achado na época. E que devido a esse convite eu disse: eu não estou fazendo nada, eu vou lá, vou saber como é lá, quero viver. E dali conheci amigos, conheci pessoas, Deus me abençoou muito. Comecei a trabalhar num colégio particular lá em Botafogo, e que devido a essas influências, coisas boas veio para mim e eu fui aceitando, né? Principalmente parar de fumar, que foi uma batalha muito grande. Bebida não tanto, agora cigarro foi o que mais me aprisionou bastante. E me converti em dezembro, dia 9 de dezembro, eu me batizei, parei de fumar, Deus... De que ano? Dia 9 de dezembro de que ano? 2018. E eu tive um encontro com Deus em casa, diante de um louvor que eu estava escutando no YouTube. Deus tomou conta daquele lugar naquela hora e eu me arrendi a Ele. Eu já estava batizado e ainda estava fumando. E eu estava sendo errado de estar praticando aquilo que eu vi que já estava assim, eu estava andando certo, mas as pessoas não sabiam daquela parte aqui de erro. E eu tive um encontro com Deus e eu me arrependi. Eu disse: Deus, me ajuda para me livrar disso. Eu já estou cansado. Nessa mesma semana foi um processo. Essa semana eu saí para ir para lá, para a selva. Na noite, né, os irmãos estavam orando, perguntando qual o problema de cada um, porque estava finalizando o ano. Aí eu tinha que orar por um irmão e ele tinha que orar por mim. Eu estava conversando com o meu líder, eu tinha a maior vergonha de falar com ele, e era um problema. Então eu vou falar o principal problema, que era o cigarro, que eu estava te enganando. E eu falei: olha, fulano, aconteceu isso e eu estou fumando ainda. Ah, Diego, não tem problema não, vamos orar. E dali, que depois daquela oração, quando eu cheguei em casa, eu tive um problema na garganta, que foi a inflamação, que foi muito intenso, e que eu me dei conta que era Deus que estava fazendo aquilo. E eu, com medo de piorar a situação, eu disse: não, meu Deus, eu me entrego a minha vida para o Senhor, porque eu não quero mais isso não. Daqui por diante eu vou viver para a glória e louvor para o teu nome. E foi dali por diante que eu estou seguindo firme e forte. Aí vocês podem perguntar: Diego, você voltou para Paraíba? Voltei, mas devido a um presente dos irmãos na época. Os irmãos sabiam que eu estava apertado, eu estava querendo ir, né, que eu queria rever principalmente minha mãe e alguns amigos. E eu decidi dizer a eles, porque entre perguntas e conversas, eu disse: rapaz, eu estou com vontade, mas não estou com condição. Chegou o meu aniversário e me deram um presente na época.
E eu disse, não, esse presente aqui não está sendo à toa, tem alguma coisa para eu fazer na Paraíba, porque não está nos meus planejamentos, não estava no meu controle financeiro. Então, tem que ter alguma coisa que eu devo fazer ali. E fui buscando a Deus, fui orando. Quando chegou perto da viagem, eu já dentro do avião, eu fiquei assim, tá, vou fazer o quê? Vou ter que falar o quê com meu pai? Porque eu era brigado com meu pai na época. Eu saí devido ao motivo dele. E cheguei em casa, cheguei à tarde, fui ver ele de noite, já umas 11 horas da noite. E que devido a esse encontro, eu perguntei: o que aconteceu, pai, para esse tempo todo, sem eu estar aqui na Paraíba, sem eu estar aqui na sua casa? Aí ele respondeu: não aconteceu nada de mais não, tá tudo do mesmo jeito. Aí eu disse: aconteceu algo importante em mim. Aí o que aconteceu? Aí eu falei: hoje eu sou homem suficiente para dizer que te amo. E que e ele ficou assim, impactado com aquilo que ele nunca tinha escutado, principalmente de mim. Eu não sei se eu tenho outro irmão caçula, que não sei se eles falaram isso. Mas eu era brigado, eu tinha que resolver eu com ele. Então eu decidi falar isso, mas não foi Diego, foi algo maior do que eu, foi o Espírito Santo. E aí ele perguntou: mas por que está falando isso? Aí eu disse: rapaz, se o senhor não tivesse acontecido aquilo no passado, aquelas brigas, aquelas coisas, hoje eu não seria um homem para dizer essas coisas. Porque foi importante eu ter passado aquilo no passado para eu vivenciar o que eu vivenciei no Rio. E hoje eu estou dizendo que te amo, porque eu tenho que mais que agradecer o que aconteceu com a gente. Então, tudo que acontece pela gente, de bom ou de ruim, principalmente de ruim, tudo é cooperado para o bem. Mesmo que a gente não aceite, mas diante das situações, no final a gente percebe que era preciso a gente passar por aquilo. E graças a Deus eu entendi isso, né? E hoje eu vivo, né, graças a Deus já vai ser 5 anos que vou completar. Eu acredito que depois do batismo foi que eu aceitei mesmo a Cristo. Então já vai completar 5 anos e que eu, graças a Deus, vivo para a glória dele, entrego a minha vida para ele, e que Deus está me proporcionando até a oportunidade de hoje conversar com o Alexandre. Porque eu não imaginava ter encontrado ele aqui. E outra coisa, primeira vez que eu estou sendo entrevistado. É uma coisa bem assim. E para mim, eu mais que agradeço, né? E quem sabe outras coisas maiores vão aparecer, né? Com certeza. Através da minha vida. Diego, o que eu queria a gente terminando, né? Queria mostrar para vocês a função de fazer esse bate-papo com o Diego, né? Porque mostrar para vocês como Deus age na vida das pessoas. Veja que desde novo, Diego passa uma rejeição. E não tem coisa pior do que você ser rejeitado pelas pessoas. Agora, imagina um bullying pelo próprio pai, né? Então isso foi muito difícil para ele durante toda a sua infância, sua adolescência e boa parte da sua juventude, né? E não pense que ele veio para o Rio de Janeiro e isso mudou, isso melhorou. Não, isso continuava no coração dele, né? Com um ressentimento. Ele era ressentido do pai pela rejeição do pai, né? Tanto que o Espírito Santo tocou no coração dos amigos dele ali da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, do pastor Josué Valando Júnior de Oliveira, o pastor Josué Valando Júnior, né? Que foi meu colega de seminário, né? De darem a passagem aérea para ele ir para Paraíba, né?
Para quê? Para que ele fizesse esse conserto. O Espírito Santo queria um conserto na vida dele. Porque ele teria que ceder esse perdão ao pai dele. E esse perdão, com certeza, transformou a vida do pai dele. Porque um homem como o pai dele, militar, que o pai dele era policial militar, hoje está reformado, mas era policial militar, ouvir do filho dele que ele o ama para um paraibano, isso não é uma coisa comum, irmão. Você está aqui no Rio de Janeiro, então é fácil estar em São Paulo, você ouvir do seu pai, do seu filho que te ama, ou do seu pai que te ama, é muito comum. Agora, isso no Nordeste, no Norte, é muito difícil. Né? Você não é uma coisa muito comum se ser falado, esse tipo de sentimento ser passado para pai ou para filho. Entendeu? Então, foi muito difícil para o Diego ter falado isso para ele e muito difícil ele ter ouvido isso. Ele ficou impactado. Né? Então, veja como Jesus transforma a vida das pessoas. O Diego está num processo de transformação. Né? É uma transição na vida do Diego. Né? Ele está deixando o Espírito Santo transformar a vida dele. Né? E está se santificando, está crescendo em espírito. Né? Hoje aqui ele tocou, porque ele toca violão, toca gaita. Se vocês quiserem ver, vocês entram aí no YouTube, né? ou no Facebook, vocês vão ver os vídeos do Diego tocando violão, tocando gaita. Ele toca as duas coisas juntas, né? Fantástico, e canta muito bem, né? Ele não é mais ou menos, não, ele canta muito bem, né? É uma pessoa que Deus usa para a sua glória, né? Para a sua glória. A gente tem visto que ele faz isso com amor para a glória de Deus. Então veja como você pode ser um instrumento de Deus, como essa menina foi. Ela realmente foi um anjo na vida dele, né? Ela foi usada por Deus para trazer ele para o Evangelho. Então nunca se prive, nunca não se deixe levar pelo Espírito Santo de Deus para abençoar a vida das pessoas. Sempre esteja aberto, permita que o Espírito Santo te use, porque ele foi alcançado através de uma pessoa que se deixou ser usada pelo Espírito Santo para falar. Não precisa ser pastor como eu para evangelizar o Diego, não qualquer pessoa como você pode ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. É só você se deixar ser usado. Como a Vanessa, né? Vanessa se deixou ser usada. Que Deus te abençoe, Vanessa. Se você estiver algum momento nos ouvir, que Deus te abençoe muito, rico e poderosamente, porque você é um instrumento de Deus. Sabe? Ele hoje está num processo de regeneração, porque Deus te usou. Amém. E ele está em pleno processo de santificação, porque Deus te usou. Né? Hoje eu pude ver, glorificar a Deus pela vida dele, pelo que ele fez ali, esse nosso congresso da terceira idade aqui na Vila da Penha. Ele tocou, ele foi usado por Deus, as pessoas se sentiram abençoadas através da vida dele, através dos louvores que ele tocou. Então veja, queridos, como nós podemos ser úteis quando nós nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje o Diego é um homem transformado. E a gente não precisa mudar nada. É o Espírito Santo que faz essa mudança. Ele veio com todas as dificuldades que ele tinha. E o Espírito Santo fez a mudança. Veja, ele veio com bebida, ele veio com outras coisas, ele veio com cigarro, e o Espírito Santo foi tirando. A última coisa foi o cigarro, mas saiu. Não foi que ninguém cobrou dele isso. Ele próprio chegou à conclusão que ele deveria largar isso. Veja que o líder dele não disse, você tem que largar. Não. Ele próprio chegou a essa conclusão. Então, é o nome de Deus que é glorificado através disso. Então, não fique com essa dizendo que, é proibido, eu não vou porque preciso mudar isso. Não. Você venha como está.
Cada um tem seu livramento, né? Isso, porque a gente não tem força para mudar a si próprio. É o Espírito Santo que faz isso quando a gente permite. E foi o que aconteceu com o Diego. Ele permitiu, o Espírito Santo mudou. Querido, que Deus te abençoe. Você ouviu a história do Diego, né? O Diego Mota, né? Querido Diego Mota. Você ouviu a história dele hoje, né? Ouviremos a história de outras pessoas, né? Eu acabei esquecendo de pedir ele para trazer o violão, para ele dedilhar alguma coisa aqui para a gente. E ele estava com o violão aqui, né? Com a gaita, né? Mas não vai faltar oportunidade para isso, né? Para a gente ouvir. O Espírito Santo não quis, ele quis isso hoje aqui, esse bate-papo, para glorificar a tua vida, para abençoar a tua vida, glorificar o nome de Jesus através da vida dele e abençoar a tua vida através da vida dele, do testemunho da vida dele. Tá, querido? Um abração para você, do coração do pastor Alexandre para vocês. Amém, amém. Jesus abençoe vocês. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.